do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na casa dele. Louvado seja Deus, mais uma consagração. Amados, abra vossas Bíblias lá em Mateus 24, versículo do 7 diante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Um sermão escatológico, que é estudo das últimas coisas, fala a respeito qual os dias se aproximando e o que está acontecendo. Louvado seja Deus. Eu quero os irmãos meditem um pouco comigo. Isso falou muito forte no meu coração, que fala assim: porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá peste e terremoto em vários lugares. Louvado seja Deus. Mas todas as coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar e seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amado, vejamos Jesus falando, uma curiosidade dos discípulos, que eles queriam saber quando ia ser o último dia, quando ia ser que essas coisas iam acontecer. E Jesus falando que eles não se assustassem, Jesus mandando eles se sentar no monte, e começou a explicar o princípio das dores, que tudo ia começar e acontecer. E o interessante aqui, irmãos, que ele fala no verso de número 9: e hão de ser entregues e seres atormentados. Nós muitas vezes achamos que no Brasil não está acontecendo, mas está acontecendo bastante, e também estão acontecendo muito lá fora. Muito, mais de 50 países perseguem cristãos, mais de 50, e digo mais, perseguem mais do que na época do apóstolo Paulo, para você ter ideia. Tem muitos lugares, posso citar muitos lugares, que onde cristão é morto, é atormentado, é arrancado a cabeça, é perseguido, é levado ao tribunal. Se você andar com a Bíblia, você é levado ao tribunal. Só que nós não estamos vendo, nós não estamos acompanhando, nós já estamos vivendo os últimos dias e nós não estamos sendo observados isso. Amados, e aqui ele fala que serão atormentados, entendeu? E sereis todas a gente por causa do nome de Jesus. Muita gente hoje é perseguido por causa do nome. Hoje no Brasil está mais uma perseguição psicológica. Hoje o pastor não pode pregar mais aquilo. Hoje você não pode pregar, porque tudo que você for pregar, sempre tem alguém filmando, e pode levar de outra forma. E você, quantos pastores não foram presos pregando a palavra de Deus? Está sendo, só que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, porque é uma maneira que Satanás ele colocou, que se você pregar contra o pecado, dependendo homofobia, xenofobia, tudo aquilo que é preconceito contra a minoria, preconceito contra aquilo, e você não pode estar querendo calar, você está querendo calar o evangelho de Deus, que você não pode pregar contra o pecado. E está sendo uma perseguição. Ainda não chegou aquela perseguição que nem está conseguindo na Nigéria, que não está conseguindo no norte da Coreia, que está acontecendo na China, o que está acontecendo no Afeganistão, o que está acontecendo nesses países, na Arábia Saudita, aonde os crentes são apedrejados, são mortos, na Índia, aonde os crentes são mortos todos os dias, os missionários, nossas igrejas são queimadas lá. Ninguém está sabendo, mas está acontecendo. Mas está acontecendo por causa do nome do Senhor. Muitas, milhares de pessoas estão sendo mortas e ninguém está percebendo. E
E também no verso 10 fala: nesse tempo muitos serão escandalizados. Irmão, o que mais nós vê é escândalos nos últimos tempos. Ah, pastor, mas isso sempre teve. Não na proporção que está tendo hoje. O que nós estamos vendo, irmão, a Bíblia diz que ia ter, mas a tensão ia aumentar muito. Entendeu? Ele fala dos terremotos, você fala, sempre teve terremoto, sempre teve filho contra pai, não da maneira que está hoje. Você já parou para pensar? Entendeu? Se levantarão nação contra nação. Irmão, você já viu o que está acontecendo agora? A tensão que está o mundo. A China contra os Estados Unidos, a Europa toda em pronto de guerra. A tensão que está envolvendo vários países do mundo todo. Tensão. Nação contra nação, reino contra reino. Mas, pastor, mas isso sempre aconteceu. Mas não da maneira que está hoje. Entendeu? Não da intensidade que está hoje. O negócio está se intensificando. Um país que é nosso, que quase não tinha terremoto, hoje já tem. Já tem. É que as pessoas não estão percebendo o cumprimento da palavra de Deus. Está se cumprindo, mas o crente continua sempre com aquela vidinha dele. E a profecia, a palavra de Deus está cada dia se cumprindo. Entendeu? Estão querendo calar. E olha aqui no verso: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que está acontecendo, irmão? Pastor, sempre teve, não da maneira como está. Não da maneira como está. O que está acontecendo? Se você entrar na internet, irmão, dá até nojo. Escândalos e mais escândalos e mais escândalos. Se você tem gente que até para mim tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Por quê, pastor? Por causa de tanto escândalo que está acontecendo. E aquele povo que não tem estrutura, vai junto. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que no verso 24, no versículo 24, ele fala assim, ó. Se olhar aqui, é que essa Bíblia aqui não é a minha, fala assim, ó. Porque surgirá o falso Cristo, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos de Deus. Você entendeu? Que nos últimos tempos eles iam fazer sinais, prodígios, que até possível enganaria até os escolhidos de Deus. Quantas pessoas hoje não estão sendo enganadas com o Evangelho, enganando as pessoas, ludibriando? Pastor, mas isso sempre teve. Não da maneira como está acontecendo. O negócio intensificou demais. Hoje tem mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Por quê? Por causa dos escândalos, traição, uns se aborrecerão. A Bíblia diz que o pecado vai estar tão grande, irmão, mas tão grande. Mas aqui, pastor, aqui, ó, olha só o que ele fala aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos naqueles dias se esfriará. Ele não fala de todos. Mas o interessante é você falar, pastor, mas é do povo lá fora? Não. É do povo da igreja. O povo que representa o amor está se esfriando. Hoje pode olhar que crente não ajuda ninguém. Você pode olhar, pode observar que as pessoas não têm mais amor a ninguém. É cada um por si, Deus por todo. O amor das pessoas se esfriou de uma tal forma. O pecado tem entrado de uma tal forma dentro dos lugares que era santo, que o amor de muitas pessoas está se esfriando. O negócio está tão grande, irmão, que as pessoas hoje não evangelizam mais, as pessoas não tratam mais aqueles que... Mudou o negócio. O negócio mudou. A igreja que era para transmitir o amor, o mundanismo tem entrado de uma tal forma dentro da igreja, tem entrado de tal forma e aquilo que era para abraçar os órfãos, as viúvas, as pessoas têm deixado de lado. Hoje é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E isso tem esfriado muita gente. As pessoas não têm procurado mais o Evangelho. Por quê? Porque o negócio intensificou demais.
O negócio se intensificou demais. A falta de amor hoje é muita religiosidade e pouco amor. O esfriamento das pessoas faz como se fosse para um shopping, irmão, para a igreja. As pessoas não buscam mais de coração. Você não vê mais amor na frase das pessoas. Você fala que o irmão está sofrendo, irmão, tá bom. Não sofre. Não faz aquela chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Não. Isso agora está só na Bíblia. Nós não vivemos mais isso. Entendeu? É irmão, cada um no seu cantinho, ninguém se une mais. Ninguém busca pelo irmão, ninguém ajuda o irmão, ninguém visita ninguém, vê o irmão morrendo, nem faz visita, quer nem saber como é que está o irmão, entendeu? Infelizmente, irmão, o esfriamento está muito grande. Lá fora, pastor, não, dentro das igrejas. O amor, aonde era para nós apresentar o amor, você não vê mais nas pessoas. Você não vê. Você vê um julgando o outro, um criticando o outro, apontando o outro, vendo o erro do outro. Você vê nas internet, na televisão, um julgando o outro, um falando mal do outro, crente falando mal do outro, um traiçando um ao outro. Falei, meu Deus, onde está o amor de Cristo? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias ia acontecer isso. E aí entrar-se-ão um ao outro, uns se aborrecerão, crente aborrecido, não querem mais para a igreja, não querem mais, crente tudo aborrecido. Nós vivemos um tempo desse. Mas pastor, mas sempre teve isso, mas não da forma que está tendo. Se você fizer a pesquisa, irmão, tem mais desigrejado do que crente. Crente que não está mais indo nas igrejas, não tem mais força. Por quê? Por causa da falta de amor que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos vivendo nos últimos tempos da igreja. O negócio intensificou de uma tal forma, entendeu? De uma tal forma, entendeu? Que, olha, nós temos que orar. Nós temos que orar. A qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai estar aí. O povo está tudo desapercebido. Estão tudo desapercebido. Vai ser numa hora e o desespero vai ser muito grande. Vai ser uma hora que você está dormindo, está se dormindo espiritualmente. Quando você acordar, já é tarde demais. A lamentação vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, guardem no seu coração. Amém?